desse culto, mas por ser temas específicos, temas familiares, a gente sempre vai, assim, se relembrar, né? Gravar essa aula e disponibilizar no YouTube durante a semana. Então, mas eu queria ter ouvido aquela mensagem sobre família, aquela escola dominical sobre família. Então, vai estar lá no YouTube. Eu não sei que dia, mas vai. Durante a semana vai subir. Terça-feira, quarta-feira, eu coloco lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu faço porque eu acho que é legal, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre a família da aliança e o reino de Deus. E como o Espírito Santo nos ajuda a nos parecermos como família da aliança. Semana que vem, se eu não me engano, deixa eu olhar a agenda aqui. Parece que o Pablo vai falar sobre o esposo e a esposa na família da aliança. Então, qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa na família da aliança. No outro domingo, dia 21, eu vou falar sobre o papel dos filhos na família da aliança. E depois, no dia 28, o Cris vai falar sobre a família da aliança, pela graça e pela cruz. Então, teria muitos assuntos para a gente conversar, mas, obviamente, nós não temos tempo, né? São só 4 domingos. Então, eu separei esses 4 temas para a gente conversar no mês de maio, falando de famílias, tá bom? Eu estou com o nariz assim, irmãos, alguma alergia, alguma coisa que não estou legal. Mas faz parte, né? Então, vocês têm misericórdia de mim aí, não taca pedra, não. Espera acabar primeiro, depois taca. Eu queria que nós iniciássemos lendo Gênesis 17. E hoje nós vamos falar sobre a família e o reino. A família da aliança e o reino de Deus. Como o Espírito Santo nos ajuda a experimentar isso. Essa bênção, né, de sermos da família de Deus, sermos povo de Deus. Gênesis 17, esse texto é uma aliança que Deus faz com Abraão. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não sei se eu vou conseguir responder, mas a pergunta é livre, está liberada. Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Minha versão está muito diferente aí? Um pouco, né? Deixa eu colaborar aqui. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Você pode ler comigo esse versículo 7 de novo? E podemos ler todos aqui, ó, na tela, que a gente lê a mesma versão. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uns tempos que a família tem se tornado mais uma coisa dentro dos componentes que nós temos de vida. Então, nós temos o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso lazer, a nossa própria vida, a igreja. Em alguns momentos, a gente lembra, opa, tem família, né? Então, a Bíblia nunca tratou da família como um anexo da nossa vida. A Bíblia sempre tratou da família como a base da nossa vida. Juntamente com a nossa fé em Jesus Cristo, nós desenvolvemos durante a caminhada uma dupla familiaridade
com as coisas. Então, a familiaridade com as coisas de Deus, a igreja, e a familiaridade com a nossa família mesmo. Pai, mãe, irmãos, irmãs. Isso é tão sério que a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que um descrente, do que o ímpio. Então, nós não temos a opção de abandonar a nossa família. Só que nós temos vivido, então, dois tempos. Normalmente, né, a gente nunca consegue, muito raro a gente ter o meio termo, a gente sempre é muito exagerado, né? Ou nós somos fissurados na nossa família, idolatramos a nossa família, ou nós somos apáticos a ela. Distância, não quero saber de você. Nós reagimos assim muitas vezes. Ou nós, como eu li ontem uma frase, o cara falou assim, comigo é tudo ou nada. Ou eu perco tudo ou eu não ganho nada, é sempre assim. Então a gente às vezes é assim, tudo ou nada, né? Ou a gente quer tudo, do nosso jeito, ou a gente também não quer nada. E família é muito difícil. Convivência familiar, resolução de conflitos familiares, desdobramento, seja assim com esposa, criação de filhos, você com o marido, e avô, e vó, e sogro, e sogra, e pai, mãe, irmãos e tios. É uma relação altamente complexa e ainda tem algumas famílias que passam, né, por outros casamentos, então tem enteados, padrastos, madrastas, e aí a coisa vai tendo uma gama de coisas para se resolver, de relações familiares, e tem divórcio, e volta, e divorcia de novo, são muitas coisas. E falar de família é sempre um assunto muito delicado, porque às vezes a gente faz alguma aplicação, fala de alguma coisa, algum irmão fala assim, poxa vida, o pastor veio falar para mim, conhece meus problemas, está falando para mim. Não estou falando para você. É que às vezes algum exemplo encaixa dentro da nossa realidade familiar e não é mensagem para ninguém, é para todos nós mesmo. Agora, a igreja tem se tornado frouxa, né, no que é familiar. E o que tem mostrado isso? Primeiro, as altas taxas de divórcio entre o povo de Deus mostram que a igreja está olhando para a família do mesmo modo que o mundo vê. O Sr. Orlando acabou de falar aqui, não foi nada combinado, né, mas ele disse que hoje é assim, as pessoas casam já pensando que se não der certo, elas vão se separar. E hoje é mais rápido separar do que casar. Se você for no cartório e conhecer o processo de divórcio e o processo de união, o de divorciar é mais rápido do que de se unir, né? Então, de fato, as pessoas pensam em divorciar muito rapidamente. O mundo já olha para o divórcio como algo muito natural, né? Mas o divórcio está entrando na vida da igreja e, infelizmente, muitas pessoas recém-casadas se divorciam por qualquer motivo, por motivos banais. Então, esse é um problema muito sério, o valor ao casamento. Queimou o feijão. O preço do feijão é até motivo de briga, mas também não precisa separar, né? O outro motivo também que tem sido um problema sério nas famílias são problemas de ordem sexual. As relações homoafetivas cresceram muito, né? Já tem um tempo que a gente tem vivenciado e visto isso, famílias se separando por causa de relações homoafetivas, né? Mulheres, mães, esposas, separando seu marido para ficar com outras mulheres, homens também largando suas esposas para ficar com outros homens. A gente tem visto isso. E a igreja não está longe desses problemas. Muitas vezes acontece também dentro da igreja, obviamente, né, não está errado, mas eu estou citando aqui coisas que acontecem, além do adultério. O adultério também é um problema na vida da igreja. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos em caminho que não poderíamos tomar. Então, práticas sexuais que desde o tempo bíblico são recriminadas, não são dadas a nós como algo aceitável, e a Bíblia vai nos dizer, então, que o casal deve guardar o leito como? Puro, sem mácula, zelar e cuidar muito da área sexual. Então, essa relação desse valor à família, divórcio, sexualidade. Sim, Raul, pode falar. Sim. Pois é.
São muitas dificuldades nessa área. Mas eu citei esses dois problemas, e tem muitos outros a citar, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas qual é a principal causa de divórcio hoje no Brasil? Financeira. As pessoas se divorciam porque tem um problema financeiro. Então, parece que essa minha esposa gasta muito, né? Vou largar dela e vou ficar rico. Como se fosse assim, né? Ou o meu marido não administra bem, gasta tudo com torresmo, né? Então, eu vou largar dele e ficar rica. Sei lá. Sei lá. Cada um tem seus gostos, né? Então, o que nos garante sucesso familiar? O que nos garante sucesso familiar? A fé na aliança de Deus com a nossa família. Eu poderia chegar aqui hoje e falar para você, mulher, não fale muito na cabeça do seu marido e vai dar tudo certo. Você, marido, põe a cueca no cesto de lavar roupa, lava a louça de vez em quando e não briga com a mulher. Porque o homem tem que sempre fazer muito mais coisa para a mulher ficar com raiva, não é verdade? A mulher, se ela ficar mais ou menos assim, em silêncio, já está ótimo. O homem, não adianta ficar calado. Se ficar calado, está errado. Se falar, está errado também. Então, tem que fazer alguma coisa específica para agradar. É difícil, né? Outro dia, o cara falou comigo assim, eu falei com ele assim, mas um casal que eu estava conversando, eu falei assim, o que você queria que a sua esposa fizesse para te agradar? Você, pastor, eu queria que ela parasse de falar muito na minha cabeça e namorasse mais. Aí eu falei, aí, dona, já tá entendendo, só fica... Falei com ela, cala a boca e beija, né? Aí eu falei, e você, o que queria que ele melhorasse? Eu queria que ele levasse minha filha na escola, eu queria que... Aí uma lista longa, eu falei, rapaz, você não tem nem o que falar, vai orar. Agora, Deus é um Deus de famílias. Então, o primeiro ponto que eu queria alicerçar no nosso coração hoje, a família faz parte de um projeto do reino de Deus. A única coisa que nos garante o sucesso na família não é o meu esforço e nem o seu. Obviamente, o esforço vale, mas ele não é capaz de resolver. Quem resolve é a graça de Deus em fazer uma aliança com a gente. Você não garante que seus filhos vão ser um servo do Senhor, você não garante que seu casamento vai dar certo, você não põe a mão no fogo pela sua esposa, nem pelo seu marido. Para falar a verdade, tem dia que você não põe a mão no fogo nem por você, porque o coração do homem é enganoso, corrupto, tem dia que você não acredita nem em você, mas quem lhe garante o sucesso na família? O sucesso espiritual que eu estou falando, tá? A aliança que Deus fez conosco. Então, Deus é um Deus de famílias. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 14, 12, de que a salvação é individual, cada um vai prestar contas diante de Deus. No entanto, isso não significa que desde o início lá do Antigo Testamento, Deus não tem um compromisso com o seu povo. O texto que nós lemos, de Gênesis 17, mostra isso. O versículo 8, então, é muito claro em dizer, darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, como a terra de Canaã, como propriedade perpétua. E olha o que diz aqui. Serei o Deus deles. Deus é um Deus de família. Deus ama a família. Deus uniu Adão e Eva e fez deles os primeiros cuidadores do jardim. Adão como um sacerdote do jardim. O jardim era um templo, um local de adoração. Então, o primeiro casal é um casal enviado por Deus a desempenhar mandato social, mandato cultural, mandato espiritual, a mostrarem a honra e a glória de Deus para a humanidade. Como Deus decidiu fazer isso? Através de um casal. E se você for vendo, Deus não preserva Noé só, Deus preserva a família de Noé. Deus não chama só Abrão, Deus chama a família de Abraão. Então, Deus é um Deus de famílias. Você vai puxando aí o Deus de meu pai, Abraão, Isaque, Jacó, José. Leia sobre a genealogia da chegada de Jesus Cristo. Você vai ver ali famílias, nomes de personagens da família de Jesus. Então, fica evidente que o próprio Deus decidiu trabalhar na terra, levar o reino dele adiante, através das famílias. Então, uma frase que deve ser dita com frequência: uma igreja forte existe quando nós tivermos famílias fortes. Só teremos igreja forte se nós tivermos família forte. E talvez todos nós precisamos hoje aqui tirar a poeira do coração,
bater os pés no chão e fazer como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto não é uma promessa. Esse texto não é uma promessa que você pode pegar, colocar na geladeira, todo dia que você passa, fala assim, lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa. Não é uma promessa. Esse texto é uma postura. Josué se dirige àquelas pessoas que estão lá, eu estou morrendo, estamos saindo daqui, vamos para uma outra terra, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, escolhais vós aí a quem vão servir. Agora, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Você precisa sair daqui hoje, e na verdade eu e você saímos aqui desse mês, dessas escolas dominical, pensando assim, no que depender de mim, a minha casa é de Deus. No que depender de mim, eu reafirmarei a aliança que Deus tem comigo e com a minha família, porque Deus deseja abençoar todo mundo da sua casa. Eu vou repetir, porque eu acho que você não ouviu. Deus deseja abençoar todo mundo da sua casa. Se você é um cristão, um servo de Deus, através de você, Deus deseja abençoar todo mundo da sua casa. A começar sempre por quem? A começar sempre por quem? Pelo homem. A começar sempre pelo homem, o marido, o pai. Ah, pastor, mas eu não tenho marido mais. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Não interessa, agora Deus vai usar você. É uma excepcionalidade. A família da aliança, ela sempre começa pelo pai, pelo marido, pelo homem. Ah, mas ele não é crente. Então, nessa excepcionalidade, Deus vai usar você. Não desanima. Não desanima. Não quer dizer que Deus não vai usar. Claro que vai. Mas Deus tem um guarda-chuva da aliança. Deus tem um guarda-chuva da aliança. E eu convido você a segurar esse guarda-chuva e não soltar nunca mais. Guarda-chuva da aliança sobre a sua família. Pega o guarda-chuva da aliança e segura. Mas a chuva está forte. Segura, não solta não. Porque se você soltar, fica ruim. Só você consegue segurar esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva da fé. Então, todos os membros da família, no Antigo Testamento, poderiam participar dos símbolos da aliança. Quais símbolos são os símbolos da aliança no Antigo Testamento? Quem consegue me ajudar aí? Símbolos da aliança no Antigo Testamento. Não no Novo. Quais são os símbolos do Novo? Símbolos da aliança no Novo Testamento. Que você fala assim, não, eu faço parte da aliança de Deus. Por que você faz parte da aliança de Deus? A Bíblia fala duas coisas no Novo Testamento. O batismo e a Santa Ceia. São dois símbolos que nós temos instituídos por Jesus, certo? E quais são do Antigo Testamento? A circuncisão e o outro. A circuncisão para o batismo. E a Santa Ceia, o que é no Antigo Testamento? A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa, vamos dizer assim, era a Santa Ceia do Antigo Testamento, né? Então, circuncisão e Páscoa, e batismo e Santa Ceia. Então, Deus ordenou, por exemplo, que todos os primogênitos do sexo masculino fossem circuncidados ao 8º dia. Então, esse tempo da circuncisão, obviamente, a criança não tinha menor noção do que estava acontecendo com ela no 8º dia de vida. Ela ia cortar um prepúcio ali da carne dela, e então ela ia entender, tudo bem, agora eu sou separado da aliança de Deus. É claro que essa criança não saberia isso. Mas por que então que Deus decidiu fazer isso? Porque essa consciência e essa fé eram dos pais. Não era das crianças. Era dos pais. Os próprios pais reconheciam, nós pertencemos ao Senhor e os nossos filhos pertencerão também. Então essa aliança será para nós e para os nossos filhos, diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Então, eu quero consagrar ao Senhor o que é meu. Nós costumamos usar esse exemplo aqui na igreja, quando os pais querem dar para os filhos a melhor escola, a melhor comida, a melhor viagem, a melhor roupa, faz poupança, a melhor faculdade. Todo pai quer, não quer dar o melhor? Ou algum pai quer dar uma coisa muito ruim aqui para o filho? Claro que não, todo mundo quer dar o melhor. Só que normalmente a gente não pensa que, do mesmo modo que eu me torno responsável por educar, por criar,
por fortalecer, por dar saúde, eu também me torno responsável pela fé dessa criança. Então, eu invisto em tudo, mas deixo uma coisa de lado. Não, invisto em tudo mesmo. Então, consagre o filho. Então, quando a pessoa pegava o seu filho de 8 dias e oferecia ao Senhor em circuncisão, ele está dizendo, Senhor, eu estou incluindo essa criança na aliança do Senhor comigo. A aliança que Deus fez com Abraão, inclusive em Gênesis 17. A aliança da circuncisão. O outro rito era a Páscoa. A Páscoa era a celebração de que Israel saiu do Egito, já não é mais escravos. Então, a Páscoa é um símbolo da redenção, da libertação. Em Êxodo 12, a Páscoa era uma refeição que se comia. Qual animal era comido na Páscoa? Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, junto com ervas amargas. E essa história é muito engraçada, né? Eu estava agora em São Paulo, na casa da minha tia, minha prima mais novinha falou comigo assim, que era a época de Páscoa. Aí ela falou assim, a minha mãe disse que você é pastor. Sou mesmo. Pois é, então ela deve ter o quê? 8, 9 anos. Então me tira uma dúvida, pastor. Tudo bem. Ela falou comigo, hoje na minha escola teve Páscoa. Eu falei, que legal. A Páscoa é uma história da Bíblia, não é? Eu falei, do povo judeu. Ai, que legal. Não, porque a gente comeu pão. Aí ela falou, tinha um bife. Eu falei, essa escola é legal, né? Eu queria estudar nessa escola. Ela falou, tinha uma erva muito ruim. Ela falou, e um bombom? Eu falei, essa Páscoa agora ficou diferente. O bombom, ela falou, então isso é Páscoa? Eu falei, não é isso que é Páscoa, não. É quase isso, né? Aí expliquei um pouco para ela. Mas o bombom foi uma coisa, um anexo até interessante, né? Não bíblico, mas gostoso. Então, a criança também participava da Páscoa, sem chocolate. Ela também se assentava na mesa, comia junto com os pais. Então, o que Deus estava dizendo, olha, os filhos de vocês também são herdeiros das promessas da salvação. A Páscoa era a salvação? Porque você vai perguntar, beleza, pastor, então a criança era circuncidada, agora ela é batizada. Mas a criança comia da Páscoa, por que ela não come da Santa Ceia? Já perguntou isso? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Se você nunca se perguntou, eu acabei de fazer a pergunta. Por que a criança não come da Santa Ceia? Igual ela comia da Páscoa. 2 coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que para participar da Santa Ceia, tem que discernir se faz parte ou não do corpo. A criança não sabe isso, ela não sabe discernir, então ela não pode. Mas segunda coisa, a Páscoa salva. Aquele povo que comeu aquilo lá, foi salvo simplesmente porque comeu aquilo lá? Não. A Páscoa era um prelúdio, um anúncio, um tipo do quê? Da salvação. Então o Cordeiro de Deus é Jesus, que tira o pecado do mundo. Não era aquele cordeiro que foi morto, aquele era um tipo, um símbolo, uma figura. Então aquelas crianças não estavam comendo da salvação. É claro que aquela família foi salva, que aí você me faz outra pergunta. Então quem morreu antes de Jesus não foi salvo, não? Foi também, porque a salvação é pela fé. Então eles creram antes de Jesus vir e foram salvos pela fé. Só que a partir do momento que Jesus veio e morreu, aquela Páscoa judaica acabou. Por isso que muito me assusta igrejas que mantêm rituais judaicos, Páscoa judaica, essas coisas judaicas, essa lei acabou, não tem mais o que fazer. Essa lei era um tipo, era sombra. A realidade veio, não precisa da sombra mais. Eu nunca vi alguém que conversa com sombra. Já viu alguém que conversa com sombra? Estou conversando com o Sr. Orlando e o sol está batendo, a sombra dele está ali. No lugar de olhar para a cara dele, eu falo assim, Sr. Orlando, está fácil não, amanhã tem que ir no supermercado, tem que olhar para a cara dele, eu vou olhar para a sombra. Então tem gente que ainda está na sombra, está olhando lá para o Antigo Testamento, tentando ser salvo por meio daquele ritual judaico. Não precisa, Jesus cumpriu a lei, o fim da lei é Cristo, Ele é perfeito, Ele é o nosso Salvador. Então as crianças não participam da Santa Ceia, mas elas recebem a promessa da salvação. Então por isso que elas não participam da Santa Ceia. No Novo Testamento as coisas não mudaram assim. Por quê? Porque a família continua participando. Aqui, irmãos, é um assunto muito interessante, que às vezes a gente não trata especificamente disso, mas existe uma ideia na Bíblia de continuidade e de descontinuidade. Isso acontece até na casa da gente, eu vou tentar exemplificar.
hábitos que nós temos e copiamos da nossa família é uma coisa contínua. Até um dia que a gente decide cortar aquele hábito. Não, vou parar isso aqui. Então, acontece uma descontinuidade. Você casa, mamãe colocava comidinha no prato. Todo dia. Aquela coisa maravilhosa. Gostava de almoçar deitado assistindo televisão. Aquela coisa assim, cruza o bracinho e vai lá, aquela coisa, né? Não gostava muito de lavar a louça, um hábito. E mamãe sempre fez com muito carinho, que maravilha, é isso aí. Aí casou. Passa uma semana de casamento, a mulher começa a achar esse trem meio esquisito. Engraçado, eu faço comida, esse cara não vem aqui, eu ponho comida para ele entra para dentro do quarto, deita na cama, vai comer. Esquisito esse cara, hein? A menina criada, comer na mesa, com a família. Só come depois que o pai começa a comer. Na época de vocês era assim? Antigamente? Ninguém come enquanto o pai não comeu. O pai serviu, começou a comer, aí o resto da família tudo come. O restinho dos lobinhos. O lobão come, os lobinhos ficam esperando, não é assim? A alcateia. Agora tudo mudou. Chega um dia que ou a esposa também faz o prato dela e vai junto para a cama comer com ele, os dois deitados assistindo Globo Esporte, ou essa mulher vai fazer o quê? Ô bonitão, deixa eu falar um negócio com você, viu? Eu sou sua mãe, não. Não é assim que acontece dentro da casa da gente? Aqui, pode vir aqui fazer seu prato, eu sou sua mãe, não, falou? E outra coisa, é para comer aqui na mesa, vai todo mundo sentar na mesa aqui, sua filha aqui, ó. Senta aqui, rapaz, vamos comer todo mundo aqui. E outra, a louça hoje quem vai lavar é tu, falou bacana. Então ali houve uma quebra, uma descontinuidade. Agora o negócio ficou sério, né? O cara nem quer nem comer. Não estou com fome hoje não, tudo bem. A Bíblia não mostra a descontinuidade da relação das crianças na fé. Não tem nenhum momento que a Bíblia manda parar de incluir as crianças. Se não fala, é porque a coisa continua. Há uma continuidade dessa relação. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Então, por que as crianças eram batizadas? É óbvio que elas eram batizadas, porque a Bíblia não fala que elas não deveriam ser batizadas. Se automaticamente esses rituais foram sendo substituídos, por que as crianças... Tem algum texto da Bíblia que fala que não pode? Só da Santa Ceia. Do resto fala que não pode? Não, então é um hábito comum. Além do mais, todas as famílias, a não ser assim, as mães, as mulheres ou os maridos que eram estéreis, tinham filhos. Esse papo de não ter filho é para agora, ou de ter um filho só. Deus o livre ter outro filho, você não sabe o trabalho que dá. Eu não, um só. É papo de agora. Antigamente isso não, era 1, 2, 3. Não é assim? É 7, é Deus o livre guarde, é só gato. 14 era comum, hoje o nosso tempo mudou, mas naquela época não. Os pais tinham vários filhos, e na época bíblica, a mulher que não tinha filho, era mulher sem nenhuma honra. Sem nenhuma honra mesmo. Então todo mundo tinha filho. Então quando a palavra de Deus fala que Paulo foi na casa do carcereiro, batizou ele e toda a sua família, a Bíblia está falando dele, da mulher dele? Claro que não. Ele batizou ali os filhos dele, não sei quantos. Mas essas crianças estão na lei. Então a Bíblia mostra que Deus é um Deus de família. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Fale agora, ou Carlos para sempre, já que nós estamos no ritmo de família. Porque os muçulmanos estão para brincar, não. Verdade. Isso é uma coisa ocidental, né? E agora é mãe de pet, né? Deus o livre e guarde. Não, isso aí não dá para mim não, gente. Mãe de pet não dá, não. A mulher falar que é mãe de pitbull, o negócio tá ficando sério. Não, tem que respeitar os bichos mesmo, tem que cuidar dos animais, a criação de Deus. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Segundo, então, irmãos, mais uma conversa aqui. Então, Deus ama as famílias. E o reino de Deus, ele faz parte é um reino de famílias. Até aí, tudo bem? Então, seja aí o responsável da sua casa por levar a mensagem do reino de Deus na sua família e manter a aliança da família de Deus. Segundo, quais são as leis do reino? Então, Deus inclui nossas famílias no reino, mas todo reino tem lei, não tem?
Até o do Shrek lá, do tão distante, tem lei. Alguma coisa deve se viver, deve se fazer. Então, o pacto com Deus tem condicionais. Quem estabeleceu as condições do pacto? Deus, porque Ele é o soberano proponente da aliança. E desde o início, quais são as condições do pacto? Vamos lembrar de Adão. Qual era a condição do pacto que Deus fez com Adão? Que nós chamamos de pacto de obediência. Qual eram as condições? Não podia comer da árvore, até que eu acho que era meio difícil. A árvore meio grande, você picar ela toda, colocar na panela, dá trabalho. Mas do fruto eu acho que sim. Estou brincando, viu? Comer do fruto da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então ele não podia, de maneira geral, desobedecer. O pacto era um pacto de aliança, de obediência. Exatamente. Até o pacto do trabalho o pessoal está deixando para lá. Mas o trabalho se tornou... Mas a dificuldade do trabalho é justamente por causa do pecado, né? O pecado assolou a mente humana e dificultou o trabalho também. Então, Adão desobedece e as condições agora na lei de Moisés são ainda mais detalhadas. Lembra? O pacto que Deus faz através com Moisés tem quais detalhes de condições? Um monte. E não é só 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos é só, assim, uma amostra, um resuminho de toda a lei de Deus. Então, a lei de Moisés é muito mais ampla do que 10 mandamentos. Tem muita coisa naquele pacto. Então, a condição do pacto da lei de Moisés era qual? Quer ser salvo? Como é que tem que ser? Seja santo. Obedeça a lei de Moisés todinha, e quem obedecer a lei de Moisés vai viver por ela. Esse era o pacto da lei de Moisés. Está aí. E o povo não fazia, sofria, morria, e Deus começava de novo. Então, em primeiro lugar, qualquer indivíduo, para ter comunhão com Deus, precisa cumprir toda a lei de Moisés. Queria que a gente pudesse ler Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, é para ter o cuidado, o zelo, o carinho de obedecer todos os mandamentos de Deus. Não é um ou dois, não. É toda a lei de Moisés. Então, você vai ser salvo. O que aconteceu com o homem? Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz lá: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, qual homem vai ser salvo pelo pacto de Moisés? Obedecendo o pacto nenhum. O homem se tornou caído. E aí Deus estabeleceu um outro pacto, para que o pacto de Moisés pudesse fazer efeito no nosso coração, na nossa salvação. Qual é? Dentro da lei de Moisés tinha esse pacto, que era a lei de sacrifícios. Levítico capítulo 1, versículo 3. Levítico 1, 3. Veja bem o que diz aí. Se a oferta for holocausto do rebanho e do gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja... Como é que é? Aceito. Traga a oferta, ofereça o animal sem defeito, para que seja aceito. Então, eu não estou aceitando você, porque você desobedece à lei, mas traga aí um animal e eu aceitarei você. Então, esse sacrifício importava e sinalizava para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, Deus decidiu ser o sacrifício do pacto. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, se para ser salvo nós não conseguimos por conta própria, nós precisamos do sacrifício de Jesus, imagine só na nossa família, para salvar a nossa família, também não adianta do seu esforço. É claro que você pode dar o seu melhor, pode não, deve dar o seu melhor, mas não é garantido que Deus vai salvar a sua casa pelo seu esforço. Nós precisamos do pacto, do sacrifício de Jesus, para inserir a nossa família na aliança.
Então, tudo na vida gira em torno do Evangelho. Isso é muito sério falar. A família nossa gira em torno do Evangelho. Nosso trabalho gira em torno do Evangelho. A minha vida, o meu lazer, até a minha morte, principalmente ela, gira em torno do Evangelho, porque não existe fazer parte da aliança de Deus se não for pelo Evangelho. Então, o sacrifício dado aqui é o sacrifício do próprio Deus. Eu queria então que nós lêssemos 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O próprio Filho de Deus entrou dentro do pacto. De que forma? Me ajude aí. Como o Filho de Deus entrou dentro do pacto de Moisés? Eu vou ajudar aqui no show do milhão, no show do cristão, que são... Jesus entrou no pacto da aliança de duas formas. Qual foi a primeira? Ele entrou como sacrifício, sacerdote e sacrifício. Então ele intercedeu por nós e ele se sacrificou. Mas como sacerdote, então, em primeiro lugar, ele era perfeitamente obediente. Ele obedeceu a lei, não tinha que obedecer a lei toda? Ele obedeceu ela todinha. Acabamos de cantar aqui, nunca pecou, andar como ele andou, porque ele nunca pecou. Imagine só, Jesus veio e falou, não, eu vou entrar dentro desse pacto aí. De que forma? Primeiro eu vou obedecer o pacto, todo, eu vou cumprir ele, de Gênesis a Apocalipse. Os 10 mandamentos, Jesus, vamos pensar assim nos 10 mandamentos, Jesus nunca desonrou pai e mãe. Quando era criança, a mãe dele falou assim, vai guardar esses brinquedos, Jesus? É um exemplo válido, não é? Ou não? Estou falando alguma loucura aqui. Outro dia tem um pastor amigo meu que foi dar um exemplo parecido com esse lá na igreja dele, ele falou que o irmão ficou muito bravo. Falou, não, o senhor está comparando Jesus a um ser humano. Ué, mas ele é um ser humano. Então, Jesus, vai guardar esses brinquedos e vem almoçar. O que Jesus fazia? A minha mãe também, vou te falar umas coisas, viu? Ah, que mãe é essa também? Vou te falar, ô Maria enjoada. Jesus fazia isso? Claro que não, nunca fez. Então, olha que exemplo. Então, eu estou dando um exemplo bobo, né? Jesus gripou. Jesus ficou gripado? Deve ter ficado. Eu fico, ele deve ficar também. Fala que ele passou as nossas dores, essa deve ter sido uma delas, porque está todo mundo gripado. E Jesus gripado ficava como lá de cama? Ninguém aguenta essa gripe. Deus, o Pai, me livre dessa gripe. Reclamando da gripe, murmurando? Claro que não. Então, estou dando exemplos assim, até exemplo bem infantil, né? Para lembrar que ele nunca pecou. Então, como sacerdote, ele foi obediente. E como sacrifício, ele se ofertou. E João fala isso, olha. Qual o texto que eu falei? É o capítulo 2, Pablo, por favor, passa para frente aí no 2. Em 1 João 2 diz assim, filhinhos, meus, essas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O que ele é? O justo, ou seja, ele nunca pecou. Ele é justo. Mas o que é mais? O 2. Ele é a propiciação, a oferta, o sacrifício, a entrega. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Jesus entrou dentro da aliança como obediente sacerdote justo, mas também como sacrifício, cordeiro, sem defeito, calado, mudo ao matadouro, para poder salvar a minha vida e pela fé, acredite, salvar a sua família também. Então, como se dá a salvação da nossa família? Minha esposa é católica, chegar lá em casa, vou arrancar tudo santo da parede, vou jogar tudo pela janela, vou pôr fogo no jardim, você vai ver. Vou queimar até a Branca de Neve e os 7 anãos, não aguento mais olhar para aquelas coisas. É assim que funciona? Claro que não. Meu marido é um alcoólatra, vai ver, eu vou guardar, esconder a carteira dele no congelador. Ele não bebe mais, vou colocar cadeado dentro da porta de casa, esse homem agora vai ser crente. É assim? Não, você pode amarrar seus filhos, seus netos, seus parentes aqui, ó, na igreja. Amarra eles, coloca cadeado, prende eles aqui, deixa eles aqui uma semana. Não adianta. A salvação acontece do mesmo modo que aconteceu com você. Vai acontecer na vida deles. Pelo reino de Deus, a graça, a fé, o sacrifício, Jesus Cristo Salvador. Às vezes a gente esquece isso, né?
que a gente quer fazer acontecer dentro da nossa casa. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não vai, irmãos. É Cristo Jesus que quebra o coração do pecador. E Ele fez isso comigo e com você. Agora, o que os membros dessa aliança devem fazer? Eu e você. Devemos obedecer à lei de Deus, como efeito do novo nascimento. Paulo fala muito disso em Romanos 6. Por amor e gratidão. 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Então, qual que é a nossa paz? Agora eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A paz do crente consiste em saber que ele pode se esforçar muito para obedecer a Deus e tentar, então, fazer uma boa obra dentro da sua família. Mas ele não tem medo de ser condenado por não conseguir. Isso é libertador? O que você acha? É libertador? Demais. A nossa paz é o seguinte, eu devo me esforçar muito para ser santo. Mas também eu sei que eu não serei condenado se em algum momento eu tropeçar. Então, irmãos, a família da aliança deve se atentar para os mandamentos de Deus, contar com o amor de Deus que não muda, o amor de Deus que trabalha mesmo nas falhas, e uma segurança que oferece a tranquilidade para obedecer sem medo. Eu e você podemos obedecer sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então faça a vontade de Deus, se esforce. Você é o único que pode fazer isso na sua casa. Você pode ser um filho melhor? Pode ou não? Pode não. Eu não gostei, como diz o outro, eu asmei, né? Você não pode, você deve ser um filho melhor. Você deve ser um marido melhor? Mas o que é um marido melhor? Não vou falar, deixa para o Papa falar semana que vem. O que é uma esposa melhor? Semana que vem você pega, mas você sabe. A certeza, então, na entrada e na permanência no reino é incondicional, mas isso não significa que eu e você não temos a lei de Deus para obedecer. Porque, vamos lá, desobedecer a lei de Deus vai fazer com que a gente perca a salvação? Não, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê com a gente? A salvação você não perde não, mas o que você perde? Você perde muita coisa. A proximidade com o Pai, bênçãos aqui na terra, inclusive na família. Há muitos problemas que nós semeamos na nossa casa, que, me perdoe dizer isso, eu não estou querendo ser pessimista não, Deus pode até salvar a sua casa, mas talvez algumas coisas que foram lançadas não voltam mais, nunca mais, só na glória. Só na glória. Há muitos e muitos casos de muitas pessoas que passaram por muita coisa dentro de casa. Hoje elas são salvas, são crentes, louvado seja Deus. Isso é bom demais. Vai morar no céu com o Senhor. Mas vão viver a vida inteira na terra, colhendo comportamentos, dificuldades, de coisas que foram semeadas quando estavam dentro de casa. Palavras que ouviram, coisas que viram, coisas que sofreram em si mesmos, que vão carregar a vida inteira. Nós temos que lembrar disso, né? Então, nós precisamos cuidar do modo com que a gente cria os nossos filhos, trata as nossas esposas, maridos, pai, mãe, porque isso tem consequência aqui, né? E tem mesmo. Pode falar. Não. Do crente, não. Do ímpio tem, né? O ímpio está sempre sem graça e sem misericórdia, né? Porque graça e misericórdia para o ímpio, Deus está ajudando. O ímpio pensa assim, Deus está me ajudando porque eu tenho trabalho, eu tenho comida, eu não estou passando de uma luta, eu não estou doente. O ímpio pensa assim, então está tudo dando certo na vida dele, ou está mais ou menos bom, está ótimo, né? Não mexe não, que senão piora. Então ele continua vivendo a vida dele. Agora, para o crente, a graça e a misericórdia, a expressão máxima da graça e da misericórdia é a salvação. É a vida eterna, é o perdão dos pecados. Então, quando a gente começa, mas olha, estou passando um problemão no casamento, estou com um problema na família, olha os meus filhos, consequência dos meus pecados, então a graça e a misericórdia de Deus se afastou. Não, não é. É inclusive sinal da graça e da misericórdia de Deus. O sofrimento na vida do cristão não é Deus tirar a graça, é pelo contrário, é ver que Deus está me convidando a depender ainda mais dele nesses momentos difíceis. Então o cristão ele peca e vive consequência na família, mas ele se arrepende.
confessa, busca força no Senhor e continua. Então, a graça de Deus nunca vai ser retirada da vida do crente. Deu para entender mais ou menos? Então, mesma coisa. Não, se ele é crente, mas ele é um eleito. Uma hora ele volta. Se ele é crente mesmo, e quem sabe? Aí é Deus que sabe, né? Mas se ele é, se a gente falamos até isso quinta-feira, não foi? Se Deus é crente mesmo. Oh, se Deus é crente mesmo. É claro que Deus é crente mesmo. Gente, ignora, tá? Releva. Ah, essa é boa. Tá igual eu orei outro dia, falei assim, Deus, perdoa o diabo. Deus, eu te perdoo. Amém. Estava morrendo de sono. Pois é, se essa pessoa é crente mesmo, ela foi salva, ela está vivendo um período difícil na vida dela. Eu até citei quinta-feira aqui, que essa pessoa ela pode cair no convés, mas nunca fora do barco. Então é possível sim que um cristão caia. Quantos irmãos aqui já não viveram afastado? Tropeçaram, pecaram, caíram, você não quer saber mais não. Vou chutar o pé da baiana e rodar o pau da barraca mesmo, que eu não quero saber de mais nada. Mas em algum momento Deus trabalha. Então na vida do eleito, nem que seja no último suspiro de vida, lá no finalmente, lá no leito do hospital, aquela pessoa se entrega de novo a Jesus, né? A graça e a misericórdia não são retiradas da vida do crente. O que diz o Salmo 23? Certamente, o que diz lá? Bondade e fidelidade, ou misericórdia, né? Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O texto não está dizendo assim, o crente, enquanto eu viver com Deus, terei bondade e misericórdia. Se eu tropeçar, serei retirado da casa do Senhor para sempre. Não, não é isso que o texto está dizendo. Então, Deus não abandona o filho dele. Ele pode pecar, tropeçar, mas ele vai atrás da ovelha perdida e traz de volta. A ovelha não consegue vir sozinha. É isso que o texto diz. Ele pega, põe sobre os ombros e atrás de volta. Ele não manda ela voltar, não. A ovelha é burra. Nós somos burros. Porque a gente sabe errar, mas não sabe consertar. A gente sabe fugir, mas não sabe voltar. Mas louvado seja Deus, o nosso Senhor é muito maior e melhor do que nós. Ele sabe consertar os erros da gente, ele sabe trazer a gente de novo, os burros fugidos. A gente faz de burro fugido, ele pega a gente, traz de volta. É por isso que ele é Deus e nós somos povo do seu pastoreio. Ele pastoreia a gente. Né? Essa agora vale 500 mil reais. Aham. Aham. Então, essa situação... irmão, alguém responde aí? Essa situação é muito difícil. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando que se a pessoa for eleita, ela vai ser salva. Agora, quem sabe se ela é eleita? Nessa situação que ela está vivendo, eu não sei se ela é eleita. Eu não sei. Agora, Deus sabe. E louvado seja Deus. Porque se dependesse de nós, o filho mais bonito de Jessé era rei e Davi não era, né? Então, que bom que Deus sabe o que faz. Agora, há pessoas que realmente estão vivendo uma vida que a gente tem dificuldade de dizer que essa pessoa é salva mesmo. E esse é o caso da sua mãe. No entanto, tem um outro fator. Ela está debaixo de uma enfermidade mesmo, mental, né? Então, ela está se esquecendo das coisas, ela já é de idade. Então, esses fatores precisam ser levados em consideração. Que não é só uma questão espiritual, tem também uma questão de saúde, né? Agora, Deus tem todo o poder. E Deus trabalha mesmo com esquecimento, mesmo com Alzheimer, mesmo com demência. Deus trabalha. Sua função é orar muito por ela, pela sua família, amá-la, amar mãe e pai, que honra na Bíblia é amor,
Honra na Bíblia não é falar assim, ah, que lindinho meu pai. Não, honra na Bíblia é amor. A gente honra porque a gente ama, e a gente ama porque a gente honra. Essas são duas coisas que andam juntas, não tem como separar uma da outra. Mas, na medida do possível, relembrar a sua mãe do Evangelho. Uma vez me chamaram para pregar num local de pessoas com... Eu não sei falar, gente, as palavras politicamente corretas, então eu preciso da ajuda de vocês para que eu não seja preso. Que tem dificuldades, como é que chama? Se eu falar o que eu estou pensando, talvez eu serei preso, mas limitações cognitivas. Agora chegamos no patamar cabuloso, né? E eu cheguei lá, era realmente pessoas completamente... Pode falar demente? Deve poder, né? Com demências, problemas mentais mesmo. E eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível que eu... não é o caso de sua mãe, estou dando um exemplo assim mais grave, né? Só para entender. Não é possível que Deus salva aqui. Pensei, como é que prega? Que a palavra de Deus diz que a pessoa tem que entender o Evangelho. Essas pessoas aqui não entendem. Eu estava pregando, tinha gente assim, rodando, sabe? Um cutucando o outro, rindo do teto. Eu falei assim, gente, não pode ser. Não, aqui não tem condição. Aí depois eu comecei a pensar, depois que eu fui embora, eu pensei assim, mas peraí, se Deus faz vida onde tem morte, Ele também traz sanidade onde não tem. Nem que seja por frações de segundo. Pode acontecer com uma pessoa que não está sã, naquele momento olha a gente e fala assim, entendi. Eu creio. E depois ela fica doida de novo. Pode acontecer. Não pode? Então não é porque a pessoa já está de idade, está esquecida, ou está assim, ou está doente, que Deus não trabalha. Deus trabalha. Porque o poder de Deus é para a salvação do que crê. Não diz que é do saudável, diz que é do que crê. Então, Deus quem faz crer. Né? Até mesmo os loucos não errarão. Aí, matou a pau. Isaías 35:8. É isso, irmã. Então, vamos orar pela vida da sua mãe, mas você também não desanima, não. Com a mente do Espírito. Amém. Deus sonda o coração. Amém. É isso aí, irmãos. Muito bom. Agindo eu, quem impedirá? É isso aí. Então a gente tem que crer na salvação da nossa família. Mas está desviado. Mas não está bem. Mas está doente. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Vamos continuar trabalhando. Deus é Deus de milagres. E é um Deus de famílias. Se Ele começou uma boa obra, Ele termina. E por fim, a entrada no reino. Então a entrada no reino é pela graça, e a Bíblia é clara nisso. No entanto, irmãos, a nossa família e nós temos dificuldade de entrar no reino. Por quê? 2 problemas. O primeiro deles, o orgulho. Romanos 3:26, Paulo fala, onde, pois, a jactância? Onde está o orgulho, a vaidade? Onde está? Jesus venceu a morte, cadê a arrogância? Então, o orgulho é um problema sério, porque o homem, ele precisa se humilhar, e é humilhante. A salvação pela graça, ela é humilhante. É que ele cresça e a gente o quê? Cresça junto. Não, diminua. Então é humilhante. Então, para que nós e os nossos familiares possam reconhecer o Senhor como Deus da vida deles, é necessário humilhação. E o segundo problema é a lei da retribuição. O que é a lei da retribuição? Romanos 2:15. O ser humano pensa assim, depois o Pablo coloca para nós Romanos 2:15 aí. O ser humano pensa assim, se eu fiz alguma coisa de errado, o que eu recebo? Castigo. Mas se eu fiz alguma coisa de certo, o que eu recebo? Recompensa. Recompensa positiva. O ser humano, ele pensa assim. O problema é que a gente pensa assim, eu mereço ser castigado pelos pecados que eu cometi, mas eu também mereço ser abençoado pelos acertos que eu cometi. Então a gente coloca Deus dentro de uma cadeia de retribuição. Eu pequei 50 vezes, mas eu obedeci 51. Opa, estou salvo.
Então a gente faz assim com Deus, mas não é assim que funciona. Estes mostram a obra da lei gravada no coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Então a mente da pessoa está sempre assim, às vezes o acusa e às vezes o defende. Não, aqui eu lasquei, não, aqui eu acertei, opa, então 0-0, já entrei no jogo, estou no jogo outra vez. Deus não pensa assim, não é assim que a gente trabalha a salvação. A solução para isso é qual? A cruz de Jesus Cristo. Nós já fomos castigados. A nossa mente nos acusa? Acusa, é claro que acusa. Mas faz diferença ela acusar? Na eternidade? Não, porque Cristo já foi acusado lá na cruz. Ele já morreu, ele já foi pregado, ele pagou a dívida. Não tem mais dívida para pagar. Não há mais nenhuma condenação para quem está com Jesus. Ah, mas o diabo me acusa, a minha mente me acusa. Então vai orar. Vai orar, pede a Deus para voltar com a alegria da salvação. Agora, você não perdeu a salvação. Você foi acusado, está acusado. Mas você pode falar para o diabo e para você mesmo. Os meus pecados já foram pagos. Por mais que eu seja acusado, os meus pecados já foram pagos. Teve um professor meu de seminário que expulsou um demônio uma vez. Ele tinha uma dicção muito ruim. Muito ruim. E aí ele tentou expulsar o demônio começou a rir. Ele não sabe falar, a dicção dele é muito ruim, era muito difícil de entender o que ele falava mesmo. E aí, ele estava dando aula de escola dominical, ele pegou um giz e começou a escrever no quadro um versículo. E ele escreveu, aí quando ele terminou de escrever, ele falou, amém. E o diabo foi embora. Aí ele brincou, depois falou assim, não sabe ouvir, mas sabe ler, né? Então, a palavra de Deus. Então, o Senhor já disse na palavra dele, está perdoado. Então esse é o caminho, não é pelo que eu e você podemos fazer. E o que isso tem a ver com a nossa família? Tem a ver que na nossa casa nós somos salvos pela graça de Deus. E quando nós entendermos isso, então eu quero terminar aqui. Nossa família é salva pela graça de Deus. E quando nós entendemos isso, nós devemos agir como dentro da nossa casa? Como? O que diz Efésios 5, 1 e 2? Você foi alcançado pela graça. Sua família não. Vamos pensar assim. Como você deve viver agora? Você foi alcançado pela graça. Como? Sendo, portanto, irmãos, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 2. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Qual é o seu papel agora dentro da sua casa? Pela obra do Espírito Santo. Ser o imitador de Jesus Cristo, andar como Jesus Cristo, amar como Jesus Cristo e se entregar como Jesus Cristo. O seu pai ímpio não pode fazer isso. Sua mãe descrente não pode fazer isso. Seus filhos descrentes não conseguem fazer isso. Seus netos não conseguem fazer isso. Sua esposa descrente não consegue fazer isso. Seu tio ímpio não consegue fazer isso. As únicas pessoas que conseguem andar de modo graciosa são as pessoas que receberam, pode completar aí? A graça de Deus. Quem não recebeu a graça não comunica a graça, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem. Então qual que é o caminho hoje aqui? Nós vamos embora pedindo a Deus, Senhor, me ajude a demonstrar graça. Me ajude a demonstrar graça. Então, pelo Espírito Santo, nossa família precisa ser quebrada do orgulho, amém? Pelo Espírito Santo, nossa família precisa ser quebrada da lei da retribuição, das obras, achar que alguém merece alguma coisa. Pelo Espírito Santo, nós precisamos crer de que a nossa família faz parte de uma aliança de Deus. Essa promessa será para você e para a sua casa. Creia nisso, irmãos. Sai daqui hoje falando assim, Senhor, no que depender de mim, eu e minha casa, mas como minha casa vai servir ao Senhor? Eu quero ser o imitador de Jesus Cristo, andar como Ele andou, amar como Ele amou e se entregar como Ele se entregou. Ah, pastor, mas você não conhece a minha família. Eu não conheço a sua família mesmo, não. Você não sabe como meu pai é.
O senhor não conhece o meu sogro. Quero ver o senhor 5 minutos com o meu sogro. Aí o senhor me conta como é que é esse negócio de andar com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço mesmo. Não conheço. Mas eu conheço você. E Jesus amou você. E você não é nem melhor e nem pior do que seu sogro, do que sua sogra, do que seu filho, do que seu marido ignorante, do que sua esposa difícil e intriguenta. Você não é nem melhor nem pior. Você é salvo. Isso faz diferença. Isso faz diferença. E não faz diferença só para a eternidade, não. Tem que fazer diferença agora, dentro da sua casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus, se não fosse a tua graça e o teu amor, nós estaríamos perdidos no inferno, ó Pai. Mas obrigado pela esperança da salvação. Obrigado, Pai, porque a gente tem esperança para a nossa família. A gente crê, Pai, que a gente pode ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. E que o Senhor vai trabalhar na vida deles. Nós cremos que o Senhor tem uma aliança com a nossa casa. O Senhor não quer, Pai, que a gente veja os nossos parentes se perderem. Oh, Deus. E eu sei, Pai, que nessa manhã há muitos irmãos aqui que ficam com o coração assim, Pai, na mão, quando começam a lembrar dos seus parentes. Filhos que dão tanto trabalho, Deus, não querem saber do Senhor. Oh, Pai, mães e pais, esposas, irmãos, ó Pai, que tem aqui familiares que são, Pai, perdidos mesmo, estão nas trevas. Outros, ó Deus, estão desviados e o coração vive sempre em sofrimento. Mas, meu Pai, derrama da tua graça na nossa família. Assim como o Senhor usou Abraão dentro daquela casa, usou Isaac, usou Jacó, usou José, usou Davi. Assim como o Senhor usou a avó de Timóteo e tantos outros exemplos bíblicos, nós dedicamos a nossa família para o Senhor. Oh Deus, mas nós não podemos só falar pela boca, Senhor, dedicamos a nossa casa a Ti, vai lá e trabalhe. Não, Pai. Quem recebeu a graça precisa viver a graça. Então nos ajude a ser imitador de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Andar como Ele andou, dar outra face, ser humilde. Amar como Ele amou, mesmo, ó Deus, sendo acusado, mesmo sofrendo dentro da nossa família. Às vezes os nossos parentes têm tanta raiva da gente, ó Pai, porque a gente acredita em Jesus Cristo e tenta viver uma vida com o Senhor. Eles não entendem, ó Pai, não é culpa deles. Nos faz amá-los, ó Deus. Ó Pai, e também nos ajude a nos entregarmos como Cristo se entregou, como um sacrifício dentro do nosso lar. Nos sacrificarmos pelos nossos filhos, nos sacrificarmos pelos nossos casamentos, nos sacrificarmos, ó Deus, pelos nossos parentes. Pois ninguém pode amar tanto a nossa casa como nós mesmos, ó Deus. Nos ajude a dar a nossa vida pela nossa família, como o Senhor deu a vida por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.